A demonstração de fluxo de caixa ela foi instituída pela Lei 11.638 de 2007. Então é uma demonstração muito recente. E um dos seus objetivos foi adequar as demonstrações contábeis brasileiras à contabilidade internacional. Ela visa informar entradas e saídas de caixa ao longo do exercício. E faz isso agrupando essas entradas e saídas em três atividades: atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamentos. E em cada uma dessas atividades ele vai informar quais foram as entradas e saídas de caixa em cada uma dessas modalidades. Depois ele vai somar todas as atividades operacionais e nós vamos ter esse saldo de 3.120, somar todas as atividades de investimento que nós vamos ter uma saída de caixa de 3.340 e somar todas as atividades de financiamentos. Aqui no caso, totalizou uma entrada de caixa, já que é positivo, de 1.120. A soma dessas três atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos vão finalizar em um resultado final de caixa, que aqui no caso foi de 900. Esse valor, somado ao saldo inicial de caixa, vai informar o saldo final de caixa. Para nós entendermos melhor qual a necessidade e que tipo de informação dá a demonstração de fluxo de caixa, nós precisamos entender alguns fatos sobre o lucro e a demonstração do resultado do exercício. Um conceito contábil importante de se entender é a diferença entre o lucro e caixa. A demonstração de resultado do exercício é uma demonstração dedutiva que começa com a receita de vendas e vai tirando uma série de despesas até se chegar no lucro líquido do exercício. Às vezes se faz uma certa confusão imaginando que esse lucro líquido do exercício está totalmente disponível para compras, por exemplo, ou ainda que esse lucro vai diretamente para a caixa, o que não é verdade. O lucro líquido do exercício tão somente vai aumentar o patrimônio líquido da empresa. E é isso do que se trata o lucro líquido. É um valor que vai aumentar o patrimônio líquido da empresa. E como é que se aumenta esse patrimônio líquido? Ou por aumentos em valores do ativo, ou ainda em diminuição dos valores do passivo exigível. Dizendo novamente, o aumento do patrimônio líquido de uma empresa pode ter vindo de um aumento nos valores do ativo ou ainda uma diminuição no passivo exigível. Vamos analisar os dois casos. O primeiro caso, o aumento do ativo da empresa. O lucro gerado na DRE pode ter ido totalmente para a caixa. Essa é uma possibilidade. Uma outra é que esse aumento no patrimônio líquido tenha se espalhado por todo o ativo, ou seja, aumentou um pouco caixa, aumentou um pouco bancos, aumentou contas clientes, ou ainda esses valores foram direcionados para aquisição de veículos ou máquinas, ou ainda investimentos. O lucro, por exemplo, ele pode ter sido totalmente utilizado para aumento de estoques da empresa. Se for feito isso, nenhum desses valores foi para a caixa. Uma outra possibilidade é a utilização do lucro na diminuição dos valores do passivo da empresa. Então, a situação possível seria aquela que nós tínhamos. Uma situação possível seria aquela que nós tínhamos no exercício anterior um valor de passivo exigível alto e o lucro foi utilizado para pagar, por exemplo, um alto saldo de fornecedores. Esse seria um outro exemplo, onde o lucro líquido do exercício ele aumenta o patrimônio líquido, mas ele não vai para a caixa, já que ele foi utilizado, por exemplo, para pagamento de fornecedores. Então, concluindo, esse é um ponto importante de se deixar claro.
que o lucro líquido do exercício não é igual à disponibilidade, nem é igual ao valor de caixa, nem ainda que esse lucro líquido do exercício vai diretamente para a caixa. Na realidade, ele pode estar totalmente diluído ao longo do balanço patrimonial da empresa. Então, a demonstração de fluxo de caixa ele serve para informar e conciliar qual foi o valor do lucro e, desse valor do lucro, quais são os valores que chegaram à caixa.